Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais uma aula de matemática aplicada à arquitetura, fazendo estudo dos vetores, né? Bem-vindos aí ao nosso canal Física com Krause, Física comigo, e vamos iniciar hoje falando sobre o plano cartesiano e os vetores no R2. Né? Bom, quando a gente está trabalhando os vetores no R2, nós temos que pensar num plano. E aí nós queremos, de certa forma, encontrar os pontos no plano para que nós possamos encontrar o nosso vetor, determinar o nosso vetor. Então vamos imaginar, né, que nós temos um plano formado por duas retas perpendiculares, né, com as seguintes características. Os eixos são perpendiculares entre si e temos uma origem comum nesses dois eixos, nessas duas retas. Né? Então, ou seja, o ponto O, está lá ele, ó, certo? Muito bem, o eixo vertical, chamado de eixo das ordenadas, e o eixo horizontal, chamado eixo das abscissas. Posteriormente, quando nós estudarmos o R3, nós vamos ter o eixo, né, chamado de cota, o eixo Z, né, chamado de cota. A abscissa ordenada, e quando nós estivermos no R3 também teremos as cotas. Então, por enquanto, vamos deixar aqui somente trabalhando no R2. Temos quadrantes, né, então, do lado direito ali, superior direito, chamado primeiro quadrante, superior esquerdo, segundo quadrante, inferior esquerdo, terceiro quadrante, e inferior direito, quarto quadrante. Então, olha lá, ó, segundo, terceiro e quarto quadrante. Muito bem. No plano cartesiano, os pontos são representados por coordenadas, né? Também chamados de pares ordenados, dentro de um parênteses, onde o primeiro elemento sempre corresponde ao ponto associado ao eixo x e o outro ponto sempre associado ao eixo y, que vai revelar a posição, né, em relação a esses eixos. Então, por exemplo, temos ali 4 pontos, ó, A, B, C e D. Então, o A, 3, 4, o B, menos 1, 2, o C, menos 3, menos 2, o D, 4 e menos 1. Lembrando que o primeiro sempre representa o ponto no eixo x e o segundo sempre representa o ponto no eixo y. Então, mais alguns pontos ali, E, F, G, H. Então, está lá o nosso plano cartesiano. Então, vamos ver aí. Ó. Então, memorize aí esses pontos, né, e vamos encontrá-los. Então, o ponto A, 3, 4. Então, está lá, 3 em x, 4 em y. Então, está lá o ponto A no primeiro quadrante. Ponto B, menos 1 e 2. Então, menos 1 em x e 2 em y. Está lá o ponto B no segundo quadrante. C, menos 3 e menos 2. Então, menos 3 em x e menos 2 em y. Está lá o ponto no terceiro quadrante. 4 em x e menos 1 em y. Então, 4 em x e menos 1 em y. Está lá o ponto D no quarto quadrante. 0, 0, né? A origem, está lá o ponto E, ó, né? A interseção dos dois eixos. 0 e menos 5, então não tem pontuação nenhuma em x, mas temos uma pontuação em y, está lá o ponto F, ó, lá em cima. Menos 1 e 0, então temos uma pontuação em x valendo menos 1, e não temos pontuação em y, então fica sobre o eixo x, está lá o menos 1, ponto G. E o ponto H, 0, menos 2, então 0 em x, menos 2 em y, está lá sobre o eixo y, o ponto H. Distância entre dois pontos. Então, imagine que você tem dois pontos colineares paralelos aos eixos. Né? A distância entre eles é dada pela diferença entre a extremidade e a origem. Né? Isso é bastante tranquilo. Então, se você tem um ponto que vale 10 e outro ponto que vale 20, né? Qual é a distância entre os dois pontos? É a diferença entre esses valores. Né? 20 menos 10. Então, se for no eixo horizontal AB, vai ser x2 menos x1. Se for no eixo vertical CD, vai ser y2 menos y1. Então, tá lá. Ó. Então, o ponto A vale 1,3, o ponto B vale 4,3. Qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Então, vai ficar 4 menos 1, 3. Está lá a distância. Ó. Pronto. Olha lá agora, no segundo plano. Né? Então, nós temos lá, ó, B, 1, 2 e o A, 5, 2. Então, qual é a distância entre eles? 5 menos 1, 4. Tá? Muito bem. Porque o A, ele está colocando do A para o B. Tá? Então, ele está sempre fazendo a distância AB. Por isso, ficou menos 4. Okay? Porque ele está voltando agora. Né? Considerando aí em termos, né, indo e voltando. Então, A menos B. Né? Então, ficou menos 4. Agora, AB. Né? Então, nós estamos indo de menos 2 até 3. Então, você tem a distância de 3 menos menos 2, né? Então, 5, ok? Então, pronto. Então, lembra que você tem a representação AB é B menos A. AB é B menos A, então 1 menos 5. AB, B menos A, 3 menos menos 2, 5. Então, fechou aí a distância entre esses dois pontos. Pegando agora no eixo Y, né?
Então o que você tem lá no eixo Y? Ó? Então você tem AB, você está indo de A até B, então B menos A, 3 menos 1, 2. Pronto. Agora outra condição, né? Então AB, então você está indo de B menos A, então 3 menos menos 2, olha lá, ó, 5, né? Muito bem. Tá? E se variássemos o x e o y simultaneamente agora? Olha só, como é que a gente calcula a distância entre P1 e P2? Tá? Bom, é fácil, né? Pelo que você deve estar percebendo ali, aquela reta vermelha, ela representa a hipotenusa daquele triângulo que está aparecendo para você ali. Se ela representa uma hipotenusa, você pode achar essa distância tranquilamente pelo teorema de Pitágoras. Mas como é que nós achamos os catetos? Bom, os catetos você vai achar da mesma maneira que você encontrou anteriormente os outros pontos. Você vai fazer, por exemplo, né, a base ali do teu triângulo. O que vai ser? Vai ser x2 menos x1. E a altura do teu triângulo vai ser o quê? y2 menos y1. Está lá, ó, x2 menos x1, né, e y2 menos y1. Sabendo isso, a distância, né, vai ser dada como? Pelo teorema de Pitágoras. Olha lá, ó. A distância P1, P2 ao quadrado é igual à distância P1Q ao quadrado mais Q P2 ao quadrado. Ok? Não faz diferença você trabalhar e ficar preocupado, por exemplo, com o sinal. O sinal pode deixar sempre a tua equação correta. Mas caso você venha a ter algum equívoco em relação ao sinal, lembre-se que essas dimensões estão elevadas ao quadrado, então eles sempre vão ficar com resultado positivo. Ok? Pronto. Então ficou lá, P1, P2 ao quadrado é x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Pronto, na prática então, ó, né? Repare, quanto vale o ponto x1, né, ali no A? Vale 2 e no B vale 6. Então 6 menos 2, 4. No Y agora, no A vale 5 e no B vale 8. 8 menos 5, 3. Então um cateto vale 4, o outro cateto vale 3. Olha lá, 6 menos 2 e 8 menos 5. Então 16 mais 9, 25. Então AB mais ou menos raiz de 25. Né? Então AB, né, o módulo de AB, né, mais ou menos 5. Mas qual é o valor correto? É mais 5 ou menos 5? Bom, como nós estamos medindo uma distância, né, vamos pensar agora fisicamente falando, né, a distância é uma grandeza determinada de forma positiva. Você não pode ter andado menos 5 metros. Você pode ter uma posição negativa, mas uma distância ela é sempre positiva. Ok? Então, quando você for dar um resultado de distância entre dois pontos, o resultado é sempre o número positivo. Ali ele está usando mais ou menos 5, porque ele está determinando em módulo. Ok? Muito bem. E o ponto médio? Como é que nós encontramos o ponto médio ali? Por exemplo, entre A e B. Então está lá, o ponto médio. O que você vai fazer? Você vai determinar a distância entre x1 e x2 e vai dividir por 2. Depois a mesma coisa, vai determinar a distância entre y1 e y2 e vai dividir por 2. É assim que nós achamos o ponto médio. Então em x temos que é a distância de AM igual a distância TMB. Então, x do ponto médio menos x1 é igual a x2 menos xm. Então, passa o xm para o outro lado, então você vai ter que xm é igual a x1 mais x2 sobre 2. Olha, viu? Tranquilamente encontramos aí, né, o ponto médio em relação a x. A mesma coisa você faz em relação a y. Né? Então você tem lá, ó, AM igual a MB também para y, então ym menos y1, y2 menos ym. Vai ter a mesma situação do x, então ym vai ser a soma dividido por 2. Média, né? É uma média aritmética aí também. Vamos fazer na prática, então, aquele ponto lá, qual é o ponto médio ali? Então o que você vai fazer? O A vale para x, vale 2 e 6. Então 6 mais 2, 8 dividido por 2, 4. Relação para y agora. 8 mais 5, 13 dividido por 2, 6,5. Então olha lá, ó, xm é igual a 4, ym igual a 6,5. Então no gráfico vai ficar onde ali? Ó? Olha lá onde é que está ficando o ponto médio. Pronto, ó, ponto médio 4 e 6,5. 6,5 e 4. Pronto, então encontramos aí no gráfico corretamente, né, o ponto médio dessa solicitação.
Bom, como é que nós construímos os vetores no plano? Então, primeiro existem infinitas bases ortonomais ao plano XY. Então, nós vamos utilizar sempre uma base bastante importante, que é a base canônica. Né? Então, base canônica no R2 tem segmentos de retas orientados, com origem em O, né? representados por I e por J. Né? Então, extremidades 1, 0 e 0, 1. Lembrando que são esses versores, né, são chamados de vetores unitários. Tá? Então, eles valem 1, olha lá. Então, vamos construir o vetor, né, V, xi mais yj da seguinte forma. Olha lá, ó. IJ, está ali o x, está ali o outro, o y. Então, xi, yj. E ali apareceu o vetor V. Tá? X e y são as componentes de V em relação à base ij, né, essa base canônica. O vetor xi é a projeção do vetor no eixo y, né, ou sobre y ou no eixo x, né? E o vetor yj é a projeção de V sobre j, né, em relação ao eixo y. Muito bem. Então a expressão analítica, né, do vetor vai ficar V igual ao abre parênteses de xy. Então, essa é a forma analítica de você representar, onde o x vai estar sempre associado à abscissa e o y sempre representando a ordenada. Então, por exemplo, se você tem um vetor 3i menos 5j, como é que você pode escrever esse vetor? Vai ficar V igual, lembrando que o i está associado ao eixo x e o j está associado ao eixo y. Então vai ficar 3 menos 5. Olha lá, ó. Certo? Então, quais são os pares ordenados desses vetores? Então, por exemplo, o vetor V ali, na primeira situação, vai ser quanto? 1 menos 5. Do outro vetor V, 0 e menos 2. Repare que não tem o i. No outro vetor V, 4 e 0. Repare que não tem o j. E no outro vetor V, menos 1 2 e menos 1. Cuidado, ele está invertido. Até eu já quase me passei. Né? Então, ó, o i representando o x, então vale 2. E o j representando o y, menos 1. Então, 2 e menos 1. Tá? Bom, se o v for igual a i, pode ser representado pelo par ordenado 1, 0. Ou seja, isso está em cima do eixo x. Né? Se for igual a j, vai ser 0, 1. Significa que ele está somente em cima do eixo y. Se for 0, então significa, né, que ele é um ponto na origem, né, um vetor nulo, né, está representado ali pelo ponto que dá a interseção dos dois eixos x e y. Então está lá, um ponto P, né, pode ser escrito vetor, tal que V vai ser igual a P, que é igual a xi mais yj. Está lá, ó, OP, está lá o vetor V, ó, tá? E aí, se você quiser representar, né, você pode apresentar ali a base, né, no eixo x e colocar um izinho, e no eixo y você pode colocar o j, ok? Muito bem. Igualdade. Quando é que dois vetores são iguais? Quando todos os valores dos seus pares ordenados forem iguais. U vai ser igual a V quando x1 for igual a x2 e y1 for igual a y2. Por exemplo, 2 e 4 e 2 e 4 são iguais. Tá? Se considerar os dois vetores agora, x mais 1 e 4 e 5 com 2y menos 6, serão iguais se suas coordenadas forem iguais. Então, por exemplo, vamos fazer só o x ali, né? Em relação a x, qual é o valor de x para que eles sejam iguais? O x tem que valer 4. Né? Porque 4 mais 1 vai ser 5. E repara que o x do vetor v vale 5. Em relação a isso, vamos fazer logo isso. Vamos fazer de cabeça. Ó. 4 tem que ser igual a 2y menos 6. Então, se você passar o 6 para o outro lado, vai ficar 4 mais 6, que é 10. Dividido por 2, 5. Então, y tem que ser igual a 5. Então, veja lá, 2 vezes 5, 10 menos 6, 4. Deu o mesmo 4 lá do u. Tá ok? Certo? Faça direitinho no papel, tá? Ou você pode ouvir novamente o que eu fiz. Eu fiz rápido aqui, mas você pode fazer de forma bem tranquila aí, né, na sua casa, né, com o seu papel aí, fazendo as suas anotações. Operações, né? Então, se você tem dois vetores lá, você faz a soma de dois vetores. Quando você soma dois vetores, você soma as suas coordenadas. Então, você só pode somar x com x e y com y. Então, se você somar u mais v, você vai somar x1 mais x2 e y1 mais y2. Quando você multiplicar, você vai multiplicar pelos valores de x1 e y1. Então, você tem um número real a, aí você pega o a e multiplica por x1 e pega o a e multiplica por y1. Então, dois vetores, u e v. Tá? Encontra u mais v e 2u. Então, vamos ver. Ó. U mais v. Então, u mais v vai ser quanto? 4 mais 2, 6. 1 mais 6, 7. Então, vai ser o vetor 6, 7. Quanto vale o vetor 2u?
2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então vai ser o vetor 8, 2. Tá? Muito bem. Olha lá. Então, agora encontrando, ó, tá? Esses vetores. U mais V. Ó. Então, repara, deu 6 em X e 7 em Y. Agora o vetor 2U, olha lá, ó, deu 8 em X e 2 em Y. Certo? Ainda fizemos a representação no gráfico, né, desse resultado. Para quaisquer vetores U, V, W, os números reais A, B valem as operações da adição e da multiplicação. Então, tudo aquilo que você aprendeu em algum momento da sua vida em matemática básica, né, continua valendo aqui no nosso estudo de matemática aplicada. Tá? Então, você continua trabalhando da mesma maneira, não tem diferença nenhuma. Tá? Consideramos agora o vetor AB na origem com ponto A e extremidade B. Então, como é que a gente representa analiticamente? OA vai ser x1, y1, OB vai ser x2, y2. Então, lá, ó. Esse é o vetor OA, ó, OA, x1, y1, OB, x2, y2. Olha lá. Então, nós temos agora o vetor AB, ó. Então, você está indo de A até B. Então, nós encontramos o ponto A e depois encontramos o ponto B e aí definimos o vetor que vai de A até B. Então, OA mais AB é igual a OB. Ok? Ou você pode fazer que AB é igual a OB menos OA. Também tem isso. Tá? Lembrando que AB é x2, y2 menos x1, y1. Ou seja, x2 menos x1, y2 menos y1. Bom, as componentes então são obtidas pela diferença entre as coordenadas da extremidade e pela origem. Então sempre vai ser extremidade menos origem. Então AB é igual a B menos A. Muito bem, vamos ver. Dados pontos A, B, C, D, determine D de modo que CD seja igual a metade de AB. Então o que você vai fazer aí no seu papel? CD vai ser quem? Vai ser D menos C. Então você vai fazer x menos menos 2 e y menos 4. É igual a metade de AB. Quem é AB? É B menos A. Então vai ser 3 menos menos 1, menos 1, menos 2. Tá? Aí você faz a continha aí e pronto, né? E encontra a resposta. Qualquer dúvida, faça a pergunta lá no nosso canal. Condição de paralelismo de dois vetores. Quando é que dois vetores são paralelos? Então, quando você tem um número K, de maneira que você consegue tirar essa relação. Ou se você dividir um vetor pelo outro, dê sempre o mesmo resultado. Então, olha lá, x1, y1 igual a k, x2, y2. Então, x1, y1 é igual a k, x2, k, y2. Então, por definição, x1 é igual a k, x2 e y1 é igual a k, y2. Isso quer dizer que se você dividir um pelo outro, der sempre k, significa que eles são paralelos. Por exemplo, esses dois vetores são paralelos, o que você tem que fazer? Dividir um pelo outro. Então, pega lá, menos 4 dividido por menos 2 dá 2. 6 dividido por 3 também dá 2. Então, pronto. Deu 2 no x, deu 2 no y. Então, esses vetores são paralelos. Se você quiser dividir ao contrário, né, quiser dividir menos 2 por menos 4 ou 3 por 6, também vai dar a mesma constante. Nesse caso, deu 1/2. Tanto faz. Ok? Então, U é a metade de V, ou V é o dobro de U. Então, o K está valendo, são paralelos de qualquer sorte. Ok? Muito bem, pessoal. É isso aí. Né? Tivemos mais uma aulinha rápida aí, né, sobre vetores. Agradeço aí a participação de vocês no nosso canal. Continuem aí ligados, né, nas novidades e em breve estaremos com mais informações para você. Ok? Muito obrigado, um bom estudo e até mais ver, se Deus quiser. Valeu!